Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o desespero da esquerda com essa operação e o medo de que o padrão Bukele, Noboa, Trump se aplique aqui no Brasil, né? E eu vou te falar um negócio, eu já falei aqui outras vezes, quem adotar esse tipo de discurso ganha a eleição em 2026, eu não tenho dúvida disso, né? E o pessoal da esquerda está apavorado porque percebeu que é isso daí mesmo, né? Mesmo eles, na bolha deles, ficando horrorizados e jogando a Rede Globo para tentar reverter a imagem, né, positiva da ação policial, não conseguiram. No final das contas, o povo ficou do lado dos policiais, ficou do lado da operação. Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui revela uma outra coisa também, que é o discurso que o Lula vai adotar agora, de que se você está criticando o governo Lula, você é americanista, está querendo entregar a soberania brasileira para os Estados Unidos, intervenção do Trump no Brasil. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Pipapapaparapá, Crio Canais Como Se Não Houvesse Amanhã e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que curiosa essa matéria aqui do Globo, né? Terminologia da mega operação no Rio emula ideias de Trump, Bukele e Noboa. Ah, esse pessoal que acha que tráfico de drogas é ruim, esse pessoal que acha que o traficante não é vítima do usuário, que acha que o traficante é do mal, né? Aqui, ó, autoridades equiparam facções criminosas a narcoterroristas e reforçam narrativa bélica criticada por especialistas. Os especialistas, chegaram os especialistas aqui agora, os especialistas criticam essa narrativa, a gente sabe que os especialistas criticam, por suprimir direitos e garantias legais. E, de novo, eu não vi nenhum direito e garantia legal sendo suprimida nessa operação, não vi mesmo. Não vi inocente nenhum indo para a vala nessa história não, né? Até onde eu vi, das imagens que eu vi, dos relatos que eu vi, o que aconteceu inclusive foi o contrário, a polícia tomou todo o cuidado de trazer o confronto para a mata, porque assim você poupa os cidadãos na favela, né? O cidadão inocente está lá na favela, ele está lá no barraco dele. Quem foi para a mata eram os traficantes que estavam querendo fugir, os traficantes fugiram para a mata e é ali que teve o confronto, né? Ou seja, mostrou ao contrário uma preparação muito bem elaborada ali no Rio de Janeiro para resolver esse problema, ou para dar um passo no sentido de melhorar a situação, né? Então, aqui, ó, eles estão mostrando aqui o centro de El Salvador, de Bukele, tal, da prisão de segurança máxima lá de El Salvador. E eu mesmo já falei para vocês que eu tenho ressalvas quanto a esse tipo de modelo, que esse negócio de excesso de rigor realmente pode ser prejudicial, mas a verdade é a seguinte, eu tenho que confessar para vocês duas coisas. Primeiro que lá em El Salvador o pessoal ama o Bukele, o pessoal gosta muito do que aconteceu lá, realmente se sente mais seguro por lá depois do Bukele. E segunda coisa, aqui no Brasil também eu tenho certeza absoluta que esse modelo seria muito bem-vindo pelas pessoas pelo exato mesmo motivo, né? A população brasileira se sente tão insegura que vê essa alternativa de você, mesmo que você prenda um inocente por um pouquinho, não tem problema. Isso é um problema, tá? Se você for inocente, isso é um problema. Mas a população em geral prefere isso, que alguns inocentes paguem, para você ter de volta a segurança na rua, né? E é o modelo que o Bukele fez lá em El Salvador. Construiu mega prisões, botou um monte de coisa. Lembrando que o ponto central dessa história de El Salvador, muita gente lembra da mega prisão, né? A mega prisão é um ponto importante do Bukele, por quê? Porque no momento que você adota uma polícia mais belicista, que prende mais, você precisa ter onde botar esse pessoal, né? E daí o Bukele criou, de fato, mega prisões lá em El Salvador para guardar esses membros todos de traficantes e coisa e tal. Você continua tendo outras prisões lá, que são prisões para outros crimes, porque tem outros crimes em El Salvador também, marido bateu em mulher, esse tipo de coisa tem também, né? Mas as mega prisões são para esse pessoal das marras, né? Das grandes gangues que tinham lá em El Salvador, Bairro 18 e MS-13, né? Que são as grandes gangues que tem lá em El Salvador. E daí, o ponto central dessa política do Bukele não é a prisão em si, é você direcionar o sistema judiciário e a polícia para prender. Na dúvida, prende mesmo. Na dúvida, bota o cara lá. O cara tá com tatuagem, o cara pode ser detido para averiguação, já bota na cadeia lá, e depois para sair, meu amigo, não é fácil não. Isso é um problema? Isso pode ser um problema. O cara pode ter uma tatuagem, não tem nada demais. O cara não tem... Ou até pode já ter sido do grupo, mas não ser mais.
né? Não deveria prender essa pessoa, mas no final das contas você acaba tendo alguns erros, mas para a população em geral é muito mais simples, né? A situação é muito mais segura, né? E de novo, eu não tenho dúvida nenhuma que esse modelo aqui no Brasil seria ótimo, né? E repara que o Trump tem adotado essa fala também, né? Aqui, aqui, ó. Reproduziram o léxico utilizado por líderes da ultradireita mega superzoide global, entre eles o presidente dos Estados Unidos, o Trump, o Nayib Bukele, o Daniel Noboa, e o Milley e a Patrícia Bullrich têm adotado também isso também na Argentina, tá? Ou seja, especialistas envolvidos pelo Globo apontaram que a narrativa oficial adotada pelo governo do Rio tem elementos de pautas históricas e atuais de movimentos conservadores e não sei o que lá. Ou seja, o que eles estão preocupando? Repara que eles não estão falando sobre a questão da segurança, eles estão falando sobre o problema disso ser uma pauta interessante da direita aqui no Brasil. E as pesquisas todas mostram que é exatamente isso, né? E aí que entra aquela coisa que eu falei para vocês, o pessoal tava achando que não, que Bolsonaro é um acidente de percurso. Bolsonaro foi só um caso que apareceu ali, coisa e tal, que, né? Vamos tirar o Bolsonaro e vai acabar esse negócio, né? E aí tiraram o Bolsonaro, fizeram de tudo, meteram o dedão na balança lá para tirar o Bolsonaro na eleição de 2022 e viu que não caiu, né? Continuou o apoio do Bolsonaro. Aí não, peraí, então temos que fazer mais, vamos acusar Bolsonaro de importunar baleia, de roubar joias, de não sei o que lá, um monte de acusação, falsificar cartão de vacina, inventaram um monte de coisa, nada colou, aí inventaram, tiraram do nada, do cu deles, um processo de golpe que ninguém nunca viu, um golpe que não teve execução, se não teve execução não teve tentativa, se não teve tentativa não é crime, pô. Então tiraram um processo do nada para condenar o cara, para botar o cara na cadeia, para tentar acabar com o Bolsonaro. E sabe o que eles descobriram agora? Que não vai resolver, porque o bolsonarismo continua vivo. Isso é o bolsonarismo, né? Esse pessoal perdeu o momento histórico, as pautas da esquerda não atendem mais às necessidades da população brasileira. A sociedade clama por um outro tipo de pauta, um outro tipo de solução estatal. E o pessoal da esquerda continua insistindo que não, que é um absurdo, que a megazoide direita, ultradireita, não sei o que é lá. Aqui, ó. E a justificativa é referências de conceitos clássicos de guerra a drogas, do Nixon, do Reagan e não sei o que lá, que acabou ganhando força com Trump. E, de novo, né, o narcoterrorismo é um conceito do Trump, tá? Associar a venda de drogas com terrorismo. E não deixa de ser um conceito que faz sentido, né? Porque está dentro da guerra híbrida. Se você quer enfraquecer um país, uma maneira que você tem é distribuir muita droga para a população ficar aí totalmente destruída, e aí você ter realmente uma vantagem sobre ele, né? Então, o narcoterrorismo é um conceito que faz sentido, né? Enfim, o pessoal está dizendo aqui que ó, o secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, repetiu o termo em entrevista coletiva no dia da operação, afirmando que as forças policiais agiram para capturar ou neutralizar narcoterroristas. E é isso daí mesmo que são narcoterroristas, né? O pessoal está aqui preocupado com isso. Por quê? Porque viram que, caramba, o bolsonarismo continua vivo, meu amigo. Ah, mas vamos prender Bolsonaro, não sei o que lá. Vocês podem prender Bolsonaro, acho um absurdo. Não tem motivo nenhum para Bolsonaro estar preso. Mas vocês estão criando um monstro, né? Essa pauta da direita tende só a crescer e Bolsonaro vai ser visto como o herói que começou essa coisa toda. Vocês estão ferrados com essa história. Aqui, ó, governadores da direita querem intervencionismo militar dos Estados Unidos. Isso aqui é um outro aspecto dessa história. Resultado dessa visão de que o discurso do Cláudio Castro, do Felipe Cury e de outras figuras que estão elogiando a operação é parecido com o americano, qual que é a saída do Lula? Ah, vamos dizer que eles querem, são intervencionistas americanos. Por quê? Porque eles estão com essa ideia de que o Eduardo Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos, conseguiu a intervenção com as tarifas, com a Magnitsky do Alexandre de Moraes e coisa e tal, e tantas outras coisas aqui. E isso seria ruim, né? Eles achavam que isso deu ganho para o Lula, que soberania, o Lula falou soberania, não sei o que lá. E é lógico que não deu tanto ganho assim, né? Teve algum avanço pequeno do Lula, mas já está cedendo, não tem lógica nenhuma. Agora,
eles querem associar isso daqui. E é aquele risco que eu falei para vocês de eles usarem essa desculpa para impedir qualquer candidato de direita no ano que vem. Qualquer candidato de direita vai ser taxado pelo PT como agente da CIA que está interferindo nas eleições brasileiras, e o STF, apavorado com o fato de que perdeu a guerra, que vai vir alguém de direita e que inevitavelmente o Bolsonaro vai acabar sendo solto em algum momento, e o pessoal do STF vai ter que responder pelas barbaridades que fez tentando calar Bolsonaro. O STF, desesperado com isso, vai de fato tirar os candidatos da direita da eleição, ou seja, vai seguir exatamente o roteiro da Venezuela, exatamente o roteiro da Nicarágua, que começou a prender toda a oposição e proibir as pessoas que não sejam aliadas ao governo de concorrerem. Só candidato que não tem voto pode concorrer, se tiver voto não pode. O Putin faz a mesma coisa lá na Rússia, é o mesmo padrão. Você finge que é uma democracia, mas na verdade o STF decide quem é que pode, quem é que não pode ganhar a eleição, né? E a desculpa que eles vão dar é isso. Não, se você está criticando o governo Lula, você está pedindo intervencionismo militar dos Estados Unidos, né? Lembra que essa confusão toda, de certa forma, começou com aquela frase infeliz do Lula, infeliz não, né? Aquela frase, aquele sincericídio do Lula, em que ele falou que os traficantes são vítimas dos usuários lá na Malásia, né? O que ele queria criticar é exatamente a operação do Trump contra a Venezuela, lembra? Ele estava na mesma toada do Gustavo Petro, lá da Colômbia, e que criticou, que disse que os traficantes não são traficantes, são trabalhadores do tráfico e não sei o que lá, um papo. E o Lula meteu essa, né? Que não, que eles são vítimas dos usuários e não sei o que lá. Eles querem fazer isso, eles querem dizer que é ruim o Trump estar interferindo na Venezuela. Qual que é o problema deles? Tanto a população da Colômbia quanto a população do Brasil quer exatamente isso. Eu adoraria que o Trump mandasse o exército para cá para acabar com o Comando Vermelho, acabar com o primeiro comando da capital, acabar com essa turma toda, né? Seria excelente, né? E aí o pessoal está preocupado aqui, a esquerda já está trazendo essa narrativa de que é entreguismo para os Estados Unidos, né? Ao mesmo tempo, a Argentina e o Paraguai já enquadraram o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas. Então, o especialista aqui que a Rede Globo trouxe para dizer que está errado isso daí, né, já foi descartado. Tanto a Argentina quanto o Paraguai confirmam que o Comando Vermelho e o PCC são grupos terroristas. E aqui no Brasil também a maior parte das pessoas concorda. Parece que vai ter uma votação no Congresso para decretar isso. A gente pode fazer a mesma coisa que a Colômbia fez. A Colômbia decretou também o Cartel dos Soles e outros grupos ali na região como grupos terroristas. O Gustavo Petro não queria isso. O Congresso foi lá, se reuniu e decretou que eram grupos terroristas, sim. E o Petro vetou, o Congresso derrubou o veto. É a mesma coisa que a gente pode fazer aqui no Brasil para decretar o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas, né? Governo critica governadores de direita por colocar o Brasil no radar da investigação dos Estados Unidos. Né? Ou seja, eles estão preocupados por dois motivos. Estão preocupados porque eles sabem que o povo gosta disso e estão preocupados porque sabem que entrar no radar da investigação dos Estados Unidos, eles vão cair nessa. Esse pessoal é sim ligado ao tráfico de drogas. Não é à toa que a esquerda está desesperada. E eles não vão ter como sair dessa, não.